Bom dia! Pode sentar. Hoje eu tô toda colorida, toda trabalhada no limão, na banana, no azul Tiffany. Sabe por quê? Eu confeccionei esse vestido especialmente para esse momento. Sabe por quê? Porque eu entendo que é tempo de trocar as minhas vestes. É tempo de me posicionar. É tempo de não só mais passar a confeccionar vestes comuns, mas é tempo de confeccionar vestes espirituais também. Deus está mudando o nível de muitas mulheres aqui, e esse congresso me fez entender que é tempo de eu me posicionar. Eu já andei com esse vestido nas malas, eu ainda falei, não é tempo, mas hoje é o tempo, porque Deus está levantando mulheres aqui nesta manhã, e homens também. Sabe para quê? Ele está dizendo para mim e para você, é tempo de deixar de ser plebeia e plebeu. Vocês vão se tornar reis e rainhas. Receba isso em nome de Jesus. O Senhor está dando um som de ousadias para nós nesta manhã. Amém? Bom, como eu comecei a falar um pouquinho ontem, né, eu quero trabalhar com vocês um texto que muito está falando ao meu coração, e é uma fase que eu estou entendendo que nós precisamos viver. E como eu estava mencionando ontem, todos admiram pessoas que saem de uma posição para outra posição, né? De uma posição inferior, negativa, para uma posição positiva, uma posição de forças. Pessoas que eram feias e se tornaram belas. Pessoas que eram fracassadas e se tornaram vitoriosas. Pessoas que eram fracas e se tornaram fortes. Essas pessoas chamam a nossa atenção. Elas têm a nossa admiração. Porque quando você olha para pessoas que ficam paralisadas, você não inspira você. E o nosso Deus, Ele quer nos inspirar nesta manhã com a história de uma mulher que se chamava Radassa, que o seu nome foi trocado. E Deus está querendo trocar nomes aqui. Radassa simplesmente significava murta. E o Senhor troca o seu nome e ela passa a se chamar Esther. Luz, estrela, e o Senhor quer derramar uma luz sobre a sua vida, no meio dessa escuridão, no meio desse caos, que pessoas vão olhar para você, elas vão desejar esse Deus, elas vão desejar mudar de vida. É isso que você está fazendo, é isso que Deus está trabalhando em nossas vidas, e precisamos nos posicionar. E quando nós olhamos essa história dessa mulher que era uma órfã, uma exilada, e se torna a mulher mais influente, a rainha da Pérsia. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, e com os homens que estão aqui também. Deus quer pegar a nossa história triste, Deus quer pegar o nosso passado de condenação, Deus quer trabalhar a nossa vida para um futuro melhor. Para se levantar mulheres e homens que vão bradar por suas famílias, que vão levar o nome de Deus adiante, que vão mostrar que a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem dá não é uma enfermidade. A última palavra quem dá não é do médico que te disse que você está enfermo, que você está com seus dias contados. A última palavra quem diz não é a sua mãe que falou que você era incapaz. Não, a última palavra não é do seu pai que disse eu não quero mais, eu vou abandonar, você se vira. Não, a última palavra quem dá é o Senhor dos Exércitos, aquele que está bradando neste lugar, a meu favor e a seu favor. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Esther 4. Esther 4, versículo 13.
que vai nos dizer assim. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará, quanto todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para esta ocasião, uma ocasião como esta, que você chegou à posição de rainha. Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã, jejuem por mim, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Feche seus olhos. Pai, nós já oramos, eu já recebi oração, mas eu também quero clamar. Usa-me, ó Deus, é com muito temor que eu estou aqui na Tua presença e humildemente te pedindo, usa-me, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Nós sabemos que nós somos pó, nós somos cinzas, nós somos falhos, nós somos pecadores. E muitas vezes o nosso medo nos paralisa, nos trava. Mas que agora, para essa mensagem, todas as outras que virão a partir deste novo tempo, com tantos atos proféticos sendo profetizados sobre nossas vidas e principalmente sobre a minha vida, que algo novo recaia sobre a minha vida neste momento. E que eu venha falar dessa órfã, Senhor, que deu a volta por cima, que foi usada poderosamente para livrar o seu povo da morte. Então me usa, Senhor, de uma maneira extraordinária, de uma maneira sensacional. Não porque a Mary mereça, porque não é nem por merecimento, é por graça. Então que o Senhor derrame graça sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma mulher e cada um homem que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Coisa linda, coisa interessante, quando você lê o livro de Ester. O livro de Ester, ele em momento nenhum fica citando o nome de Deus, mas nunca foge do controle de Deus aquela situação. E isso deixa um recado para mim e para você. Não importa o momento de dor, de sofrimento que você esteja passando, Deus está sempre no controle de tudo. O livro de Ester antecede o livro de Jó. O livro de Jó vai nos falar sobre perdas. O livro de Jó vai nos dizer de um homem que era justo, um homem que era temente a Deus, um homem que vivia tentando controlar, dando um passo à frente. Quando seus filhos davam banquetes, ele iria lá e queimava holocausto para falar: Senhor, se porventura os meus filhos pecaram contra ti, perdoa. Então era um homem que estava sempre se antecipando, era um homem que estava sempre em torre de vigia, para não ferir os princípios, para não agredir o nome do Deus Todo-Poderoso. E quantos de nós levamos a vida de qualquer maneira? E quantos de nós só chegamos e pedimos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá. E quantas vezes a gente não para simplesmente para falar, como foi falada pela doutora Karina aqui. Vamos curtir um pouquinho? Eu vou olhar essa árvore. Vamos curtir um pouquinho? Obrigada por o Senhor ter feito essa árvore, porque essa árvore me gera sombra, essa árvore me gera beleza, ela pode me gerar frutos se for uma árvore frutífera. Como o Senhor é bom, como o Senhor é lindo. Mas não, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Quanta ingratidão. Mas nós vemos a gratidão sobre a vida desse homem. E o cuidado, o zelo por não ferir um Deus que ele servia. Isso fica uma grande lição para mim e para você. Ao ponto de Deus chegar para Satanás, que estava rodeando a terra, e falar assim: Satanás, tem visto meu servo Jó? Ai de mim, se o Senhor falasse assim: Satanás, tem visto minha serva Mary? Porque como eu falei com vocês, devido à cultura que eu venho, devido aos traumas que eu já sofri, eu tenho lutado
A cada dia eu levanto e mato um leão. Eu sempre estou na defensiva. Para mim é muito complicado. Sabe por que eu não me visto assim? Eu sempre me visto como um homem. Porque o meu sonho era usar um jeans e uma camiseta. Não, você não vai usar, você vai usar um tomara que caia, você vai usar um vestidinho, você vai usar uma blusinha que a mamãe fez. É isso que eu quero que você use. Eu odiava tomara que caia, que devia de ser tomara que não caia. Eu odiava. Aquilo, eu me sentia nua com aquilo. Vai usar, mas a igreja não pode. O pastor não está vendo. Olha que coisa terrível. O pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Quantas coisas a gente faz que o pastor e a pastora não vê. Tem até alguns irmãos, membros, que não vê. Mas o Senhor vê. Como Jó estava lá queimando o holocausto, enquanto os filhos estavam dando banquete. Os filhos não estavam vendo, mas Deus estava vendo. Que coisa tremenda. Como seria hoje se o Senhor falasse para Satanás? Tem visto minha serva Maria? Tem visto minha serva Joana? Tem visto minha serva Paula? Tem visto minha serva Rafaela? Vamos parar por aqui, né? Uma coisa que eu quero que eu e você entendamos, que eu já estou começando a entender, que a vida ela é feita de altos e baixos. Nunca vai dar para você ser feliz o tempo todo e nunca vai dar para você ser triste o tempo todo. Vai ter um momento na vida que a vida vai dar mão para o sofrimento. É onde vai começar a haver perdas na sua vida. É como as 4 estações do ano. Nunca é verão o ano inteiro, como nunca é outono o ano inteiro, como nunca é inverno o ano inteiro e como nunca é primavera o ano inteiro. As fases vão mudando. Então, quando você estiver bem, numa fase boa, favorável, curta, celebre, seja grato ao Senhor. Mas quando as folhas começarem a cair, começar a chegar o outono, e você começar a sofrer, e imediatamente vier o inverno, que você pensar que você vai morrer, porque está tudo negro, está tudo sombrio, está frio, está doloroso, saiba que isso também vai passar. Aguenta firme, queime holocausto ao Senhor, lute, guerreie, porque isso também vai passar. E quando você pensar que você não vai aguentar, o gelo vai se derreter, o sombrio vai se afastar, e as flores começarão a brotar, e as folhas brotarão também. Haverá verde, haverá esperança para aquilo que você pensou que estava perdido. E o Senhor vai renovar. E quando você olhar, como a gente olha para a vida daquele homem que perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Bens, ok, porque dinheiro vai e vem. Mas você perdeu os seus filhos. Quem que pode restituir isso? Ah, mas eu dou outro. Mas o outro não é a mesma, aquele mesmo sorriso, porque cada um de nós somos únicos. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não sei como, mas o nosso Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão majestoso, Ele é tão tremendo, porque Ele me fez, Ele te fez. Ele sabe exatamente aonde tocar, Ele sabe exatamente aonde trocar a peça que está danificada. Ele tem o código de acesso que vai direto a você e a mim. E quando Ele toca na nossa vida, Ele restitui de uma tal forma que você lembra daquilo ali e você não sente dor. Você lembra para recolher o aprendizado, você lembra para celebrar aqueles momentos, mas você não sente dor.
Quando eu lembro da minha mãe, quando eu penso na minha mãe, eu lembro das fases difíceis. Quando ela ficava sobre uma cama que ela não tinha força para levantar. E eu ficava igual um cachorrinho de madame, sentada no chão, ouvindo ela falar. Porque eu era a companhia dela, eu era a amizade dela. E eu tinha que ouvir as ideias mirabolantes dela. Quando ela pensava, quando eu saí daqui, sabe por quê? Porque nas fases difíceis da vida, Deus te gerou para ser um vencedor. Você pode estar adormecida, você pode estar adormecido, mas Deus não te gerou para ser perdedor. Você vê às vezes quando uma pessoa ela recebe uma notícia que ela está com câncer, raramente ela senta para esperar a morte chegar. A primeira coisa que ela fala: doutor, o que eu posso fazer? E o que mantém uma pessoa viva é sonhar. Então sonhe, cuide dos seus sonhos, guarde os seus sonhos. E eu ouvia minha mãe sonhando, eu ouvia minha mãe falando, e eu ficava ali ouvindo aquilo. Então quando eu lembro dela, eu lembro das coisas boas, eu lembro daquela excelência que ela tinha. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou confeccionar, eu vou compor. E quando Jó perde os seus filhos, ele pode ter sofrido, mas quando Deus vai lá e restitui aquele homem, eu tenho certeza que ele lembrou dos seus filhos. Ele lembrava dos seus filhos com amor, com carinho, com gratidão. Mas o Senhor restituiu. Então não fique preso àquilo que você perdeu. Foque naquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, porque o resto Ele comanda, o resto Ele controla. Não fique querendo entender Deus, porque Deus ninguém coloca dentro de uma caixinha. E as pessoas que tentam colocar Deus dentro de uma caixinha, elas se dão mal o tempo todo. E a vida dela não avança, porque a gente não consegue entender Deus. Mas sabe o que é mais tremendo? É que esse homem, ele passa por toda essa adversidade, e ele começa a jornada dele, servindo Deus, de ouvir falar. Mas quando ele termina a jornada dele, ele fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje meus olhos te veem. Essa dor que você está passando, todas essas adversidades que você passou até os dias de hoje, eu quero te dizer uma coisa: é para você elevar o seu nível com Deus. Deus está querendo te chamar para um nível de intimidade. Deus está querendo te contar segredos que ainda vão acontecer. Deus está querendo gerar intimidade comigo e com você. E exatamente essas adversidades que você e que eu passamos, é para esse tempo que tem se levantado de pandemia, esse tempo que tem se levantado de pessoas quererem calar a nossa voz, esse tempo de pessoas fazerem ditaduras, esse tempo de pessoas torcerem a mente das nossas crianças. E não nós devemos nos calar. Aconteça o que aconteceu na sua vida, entenda uma coisa: Deus, Ele é soberano. Porque você pode ler o livro de Esther, você não vai ver menção ao nome de Deus, mas nada fugiu ao controle de Deus, como a sua vida. Você pode ter se chocado com tantas coisas que aconteceu. Você pode estar falando: por que Deus isso, por que Deus aquilo? Porque às vezes falar uma coisa dessa, o cara perde aqueles filhos todos, ele perde tudo, simplesmente para Deus, para ele chegar no final e falar assim: agora meus olhos te veem. Meu Deus, por que não apareceu que os olhos dele já ia ver? Mas
quem queima processo não tem maturidade. Quando a doutora Karine falou aqui comigo, o que foi que te motivou? Eu já tive várias experiências com Deus. Porque, como eu falei, era muito louco viver com a minha mãe. Muito louco. Porque ao mesmo tempo que você podia, você não podia. O certo se tornava errado. O errado se tornava certo, dependesse da ocasião que fosse favorecer ela. Uma pessoa inconstante. Mas inconstante por quê? Porque as suas emoções estavam bagunçadas. Ah, doutora Karine, se eu pudesse voltar no tempo. Uma vez a bispa Disse Carvalho falou assim comigo: se você pudesse mandar uma mensagem para você lá no passado, qual a mensagem que você mandaria? Eu falaria assim: vai para um psicólogo. Eu iria economizar 27 anos da minha vida tentando lutar para entender determinadas coisas. Então pode ser feito da maneira fácil e pode ser feito da maneira difícil. Você escolhe. E quando eu olho aquelas coisas assim, quando aquele amor de Deus me constrangeu, que eu falei assim: não, eu já vivi muita experiência com Deus. O Senhor, Ele te mima nas coisas mínimas, como de você te dá uma vontade de comer um cachorro quente, alguém chega para você com um cachorro quente. Já aconteceu uma coisa assim, mínima na sua vida, para Deus testar assim: eu te amo. Eu sou o Deus do pequeno e sou o Deus do grande. Porque eu te amo. Mas quando Ele me deu a chance de um novo corpo, com marcas, sim, com marcas, para lembrar de quem eu era e de quem eu sou hoje. O amor dele me constrangeu. Então, esse livro de Esther está falando de um período difícil que o povo judeu atravessou, um povo exilado. Por quê? Porque tinha hora que fazia o que era bom aos olhos do Senhor, e tinha hora que fazia aquilo que era mal. Como minha mãe, levantava de manhã e louvava. Parecia um passarinho dentro de casa. Quando no outro dia, amaldiçoava. Mas era doida? Não. Ela só estava com as emoções dela bagunçadas. Então cuidado com as suas emoções. Trabalhe as suas emoções. Aí tem uns ladrão da alegria, porque o nome que eu dou para esse tipo de gente é ladrão da alegria. Vira para minha cara e fala assim: você fala isso porque você tem dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, eu mal tenho dinheiro do pão. E vai continuar tendo mal o dinheiro do pão quando você não mudar a sua mentalidade. Porque hoje em dia está assim de informações. Hoje em dia as igrejas estão abertas para abrir psicólogos para vocês. E eu tenho certeza que a Luz da Vida, ela tem apoio. Mas não, você quer se vestir de miséria. Você quer se vestir de coitadinha, de coitadinho. Ah, mas por que aconteceu isso comigo lá no passado? Então você vai continuar na mesmice. E você nunca vai viver o novo de Deus na sua vida. Aquele versículo que fala: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você nunca vai viver enquanto você ficar falando esse tipo de coisa. Mas o dia que você começar a acordar para a vida e se comunicar, porque a vida é feita de comunicação, a vida é feita de conexões. Irmã, eu estou passando por uma dificuldade aqui. Você sabe se a igreja tem alguma psicóloga disponível? Você sabe se a igreja tem algum aconselhamento? Eu estou passando por isso, isso, isso e isso. E quando todas as portas fecharem, você vai falar: meu Deus, você viu como eu me empenhei. Agora as minhas forças se esgotaram. Eu estou aqui nas tuas mãos. Tu vai bradar.
alguém para falar comigo. Ou então tu levanta um profeta, uma profetisa, você levanta uma mulher de oração, um homem de oração. Pai, dá teu jeito, porque eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu preciso de socorro. Deus vai se levantar. Como ele se levantou no meio desse povo, ele pegou uma menina que era órfã, uma menina que não tinha nada, não tinha nada. Provavelmente essa menina não tinha capacidade nenhuma, mas Deus capacitou essa menina. Por que ele capacitou essa menina? Porque essa menina, ela foi obediente. Saiu um decreto em Suzã. Mas por que saiu um decreto? Porque a rainha Vasti, ela se negou a desfilar somente com a coroa, que é o que diz a palavra. Grandes estudiosos dizem que era nua, só com a coroa na cabeça. Outros dizem que era somente com uma túnica fininha. Não interessa. O que interessa é que aqui me deixa uma grande lição. Existem dois tipos de mulheres: aquela que seduz e aquela que conquista. A que seduz, ela tem que fazer se perder em suas emoções, em seu caráter, em sua identidade, para manipular. Mas aquela que conquista, ela vai empregar força, ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai jejuar, mas aquilo que ela conquistar vai ser fixo. E essa mulher, o que me dá a entender é que ela era muito doida. Ela topava qualquer negócio. Mas teve um dia que ela não estava afim. E ela falou assim, na minha linguagem, tá, gente? O Assuero vai te catar. Você está dando teu banquete aí para 127 províncias que você está governando, mas hoje eu não estou afim. Sabe por quê? Porque quem usa máscara, quem não tem identidade própria, quem vive seduzindo, vai ter dia que não está afim. E aí você vai comprometer todo o reinado. É melhor você lutar agora. É melhor você se impor. É melhor você entender quem você é e se posicionar, do que você ter que passar por uma situação dessa. Mas, pastor, eu estou preocupada com o horário que não tem. Eu estou preocupada, porque hoje eu estou empolgada. Hoje eu estou empolgada. Então essa mulher, quando ela diz não, o rei fica furioso. Eu fico imaginando se Claudinho, se Cláudio Duarte me manda uma notícia: Mary vem desfilar só com a coroa na cabeça. Vocês já olharam que eu tenho um olhar assim meio apertadinho, meio de japonês? Eu ia dar uma estreitada assim de canto de olho para ele. Ele nem ia se atrever a terminar o restante da frase. Mas tem muitas mulheres, que elas acham que ela tem que seduzir o tempo todo. E muitas mulheres que estão se perdendo, se enfiando em relacionamentos abusivos, perdendo a sua identidade, as suas características, perdendo a sua honra, a sua dignidade. Porque ela disse tanto sim, sem lutar, que a hora que ela precisou se posicionar, elas têm se enfraquecido. Às vezes eu abro o meu Instagram, não dá para ver tudo, porque são muitas mensagens das mulheres falando: porque o meu marido, porque o meu marido, porque o meu marido. Mas não foi sempre assim. Quando namorava, ele te tratava muito bem. E o que você fez? Você foi dando legalidade, você foi dando território. E quando foi tomar, aconteceu igual essa mulher aqui, ó.
foi destituída do trono. Então lute. Eu vou falar de submissão um pouco mais à frente. Não seja tão submissa ao ponto de perder a sua identidade. Tenha equilíbrio, seja uma mulher equilibrada. Mas foi através dessa mulher aqui, que perdeu o trono, que gerou oportunidade, não só para uma mulher, mas para várias mulheres. E essas mulheres aqui não tinham acepção, não. Era qualquer uma que estivesse dentro daquelas características ali procuradas. E o que mais me chama a atenção é que oportunidade, gente, tem para todo mundo. Mas tem sempre os ladrão da alegria falando: ah, mas comigo é diferente. Mentira, porque o sol nasce para todo. É mentira. Tem oportunidade para todos. O problema é que você tem medo de lutar, você tem medo de fracassar, e a pessoa depois fala assim: ah, não conseguiu não, menina, que coisa chata. Eu lembro de mim quando fui tirar a carteira de motorista. Tirei com 40 anos. E eu não queria falar para ninguém que eu estava fazendo a aula de motorista. Porque pensa numa pessoa que era pessimista. Prazer, Mary Duarte. Eu ia fazer as coisas falando assim: eu vou, mas eu sei que vai dar errado. Mas Deus foi tão bom na minha vida, que colocou o Cláudio, que é otimista ao extremo. Depois colocou meu filho Felipe, que é otimista ao extremo. E depois colocou a Ivana, que é uma amiga, otimista também ao extremo. E Deus foi acrescentando essas pessoas na minha vida. E hoje em dia eu olho assim: ah, não dá não. Ah, vai dar sim, vai, mas que vai. Vai. Eu levanto de manhã, hoje o dia vai ser maravilhoso. Está tudo nublado, está esquisito o clima. Mas eu falo: vai ser maravilhoso. E quando começa a não ser, eu falo: está amarrado, sai daqui. Que eu já falei que vai ser, e acabou o assunto. Então oportunidades, ela vem para todos. Mas o medo que a gente tem de fracassar e depois ter que encarar esse fracasso é que nos paralisa. Mas hoje está sendo derramado aqui uma unção de ousadia. Todo o temor está batendo em retirada, e é unção de ousadia, unção de conquista, que está sendo derramado sobre nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. E essa jovem, ela obedece o seu primo, porque ela estava sendo criada por seu primo, porque ela era órfã. E quantas pessoas são órfãs hoje em dia? Órfãs às vezes de pai e mãe vivo. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim: Mary, e seu pai? Eu falei: é vivo. Porque você quase não fala dele. Pois é, vou falar agora, para matar a curiosidade de todo mundo. Ele é vivo. Pensa numa pessoa fantástica, mas pensa numa pessoa sofrida. Eu acho que até os dias de hoje ele não se recuperou. Sinto muito porque está sendo gravado. Mas precisa se recuperar. Precisa abrir mão do velho para conquistar o novo. Se casou novamente. Mas existem coisas que nós vamos precisar admitir e lutar. Com essa distorção que eu tive familiar, com tudo que a minha mãe fez, no dia em que ela morreu, ela desceu à sepultura. Nós moramos a mais ou menos, vamos dizer aí, é tão perto, eu sou ruim de cálculo, mas vamos dizer, desceu à sepultura, as pessoas cumprimentou e tal, daria uns
10 minutinhos na minha casa. Assim que desceu a sepultura, ele falou, vamos para casa, eu e meu irmão. E algumas pessoas queriam ir. E ele falou, não, agora é um momento familiar. Eu quero o meu momento com meus filhos. E ele chegou lá, e chegamos em casa, abatidos, abalados, e pensando, o que vai ser agora? Ele deu as mãos, daqui a pouco soltou, parecia meio confuso, e ele falou algo muito interessante, e para vocês vai ser chocante, porque eu também fiquei chocada. Ele falou assim, a partir de agora eu quero comunicar que eu não sou mais pai de vocês. Eu sou simplesmente um membro da família. Então não venham requerer de mim posicionamentos de pai, porque eu não sou mais pai. Me enxergue como um irmão mais velho. Me enxergue como um amigo. Me enxergue como vocês quiserem. E a gente ficou olhando assim. Pois ali, exatamente ali, eu acredito que no mundo espiritual, meu pai cortou o cordão umbilical. E eu e meu irmão ficamos órfãos de pai e mãe. Talvez essa seja a sua história. Mas quando você olhar para a sua história de tristeza, lembra de Mary Duarte. Uma pessoa de carne e osso. Sujeita a falhas. Sujeita a quedas. Que não fala bonito, mas tem a coragem de falar a verdade, de ser real. E tem a coragem de reconhecer e lutar. Porque aquela desequilibrada lá atrás me ensinou isso. Lute. Então todas as pessoas que passarem na sua vida, ela vai deixar coisas boas e ruins. As ruins você joga fora. E as boas você retém. Hoje, como é que é meu relacionamento com meu pai? Bom, porque eu entendo. Eu super entendo. No momento de aflição, ele amava minha mãe. Ele era um bom pai. Sempre conversava comigo, era minha válvula de escape. Então, aquilo ali foi um choque para ele também. Só que nós precisamos reconhecer, porque até os dias de hoje ele reclama a respeito de a gente não ser tão próximo. Mas das minhas loucuras que eu aprendi, eu já maltratei meus filhos com palavras, com atitude. Ao mesmo tempo que eu cuidava, protegia, eu brigava, eu gritava, eu batia. Porque eu era reflexo da minha mãe. Êxodo 20, versículo 5 vai dizer: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, e visito até a 3ª e 4ª geração. Você vai repetindo esse ciclo. Porém, eu sou Deus zeloso, e visito até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Hoje, os meus filhos vão viver um tempo que eu não tive o privilégio de desfrutar. O meu neto vai viver numa atmosfera de cura, de liberdade, de sobrenatural, porque eu e o avô dele conquistamos isso para ele. Então não importa se você não vai viver tudo aquilo que você queria viver, mas seja humano. Deixe isso para a sua geração. Essa é a maior herança que você pode deixar. A maior herança não é carro, não é dinheiro, não é terreno. A maior herança é o Senhor. É você conquistar a liberdade espiritual para os teus filhos e gerar conhecimento na vida deles. E essa jovem, ela obedece o seu tio.
E essa jovem, ela se posiciona e ela vai. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de gente obediente. Inclusive, eu acredito que Ele ama ODD. Grave isso. ODD. Obediente, disponível e disposto. Porque tem gente que é obediente, mas ele não está disponível. Tem pessoas que ela é obediente, é disponível, mas ela não tem disposição. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres com obediência, com disposição e disponíveis para a obra dele. Que Deus possa fazer o espetacular sobre a sua vida, sobre a minha vida. E essa mulher, ela obedece, porque era um decreto. Além de um decreto, o seu primo, falou com ela, orientou a ela. A palavra submissão, ela tem dois contextos no Aurélio. Uma é obrigação, e a outra é a disposição de obedecer. Se tem uma coisa que eu acho terrível, que me estressa, é ver o Cláudio assistindo Animal Planet. Você quer me irritar, é eu vendo ele assistir Animal Planet. Mas pasme vocês. Quanta sabedoria aquele homem adquire ali no Animal Planet. Porque eu fico revoltada de ver aqueles bichinhos, aqueles gnu, aquelas zebrinhas correndo. Daqui a pouco vem o leão, come o bicho. Eu acho aquilo uma injustiça. Mas se o leão não se alimenta, como é que vive, gente? É a gente. Você também? É a gente comendo frango, o bife. Só que como eu não estou vendo os bichinhos correndo, eu não sinto essa dor. E eu fico revoltada. E teve um dia que eu fui assistir a ministração com ele, ele me convidou, eu fui de boa vontade, né? E ele está falando assim, não, porque agora eu quero falar para vocês que tem o clã da hiena e o clã dos lobos. Eu, clã da hiena e clã dos lobos. Pois é, porque a hiena é forte. No clã da hiena, quem comanda é a fêmea. E no clã dos lobos, quem comanda é os lobos. E lá em casa, é clã dos lobos versus clã das hienas. Por quê? Porque eu vim de uma cultura, de um lar, que a minha mãe comandava. A minha mãe era muito forte. E o Cláudio vem de um lar que o pai dele, ou o tio dele e tal, por onde ele passou, quem comandava eram os homens. Tu imagina a guerra. Só que a gente aprendeu a administrar isso, então a gente vai respeitando isso. Tem hora que, diz ele, que ele chega lá, cheira, sente o cheiro da urina da hiena, ele vaza. E eu a mesma coisa, senti a urina do lobo, eu vazo. Agora tem dia que eu estou com disposição, que eu vou lutar por aquilo ali. Porque vai ter o dia que você vai querer ter razão, e vai ter o dia que você vai querer ter paz. Entendeu? Eu acho que a Vasti, ela quis muito ter paz. Aí o dia que ela quis ter razão, ela se deu mal, ela perdeu o reino dela. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí. Vai precisar de ter paz e ter razão. E você vai brincando e os dias vão passando. Então para mim foi muito difícil, porque quando falava aquela palavra submissão, aquilo doía dentro do meu ouvido. E eu olhava assim, eu só imaginava. Eu pegar uma distância assim, dar um embalo, mas um embalo vir com a voadora nos peitos e pá, toma submissão. Que aqui tem valente. Sai fora, submissão. Mas quando eu entendi que eu posso me dar o direito de falar assim, eu me submeto. Fica diferente.
fica diferente, gente. Às vezes ele está lá fazendo as coisas, crente, eu me submeto. Vou deixar você ganhar essa. A vida fica muito mais leve. Eu só vivi em pé de guerra. Tudo para mim era uma guerra. Ele fala, Mary, pelo amor de Deus, desarma um pouco. Então essa jovem, e o que mais me encanta é que era jovem, gente. Quanta mulher velha aí batendo cabeça, a mulher não quer ceder, a mulher não quer... E a vida vai passando. É igual daqui a pouco. Essa eu vou contar nos stories. Vou. Quer ver uma? O Cláudio vai para o Paraguai ali. Não tem aquela musiquinha? Minha avó está maluca, minha avó está maluca. Tanta coisa para comprar, ela comprou uma peruca. O Cláudio me vai para o Paraguai, tanta coisa para comprar, tanta besteirinha para comprar. O Cláudio me compra um guarda-chuva. E eu não sei o que aconteceu nesse lugar, que o povo tudo decidiu me dar presente. Eu falei, meu Deus! E eu já coloquei no meu coração, nenhuma unha ficará. Vou levar tudo, vou fazer igual formiga. E na minha mala, eu ando com uma linha de mão e eu utilizo metade, para a outra metade ficar livre. Que se eu ver alguma besteirinha eu já posso levar, então eu sempre ando assim. Mas ele não. Ele é um sapato marrom, é um sapato preto, é um tênis branco. Eu falo, cara, que isso? Usa dois está de bom tamanho. E é uma camisa que tem que combinar com não sei o que. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, facilita, seja prático. Ele veio com as bagagens dele, comprou umas besteirinhas. Eu falei assim, quem vai levar esse guarda-chuva? Pois vocês acreditem, não vou contar que vocês vão olhar lá no Stories depois. Não. Vamos voltar aqui para o texto. Então essa mulher, ela se submeteu. Poderia ser difícil? Poderia. Poderia ser desafiador? Com certeza seria desafiador. Ela ir para um castelo. Lá ela ia se deparar com mulheres muito mais bonitas do que ela. Mulheres muito mais capacitadas. Que quando eu olho para esse mundo superpovoado, pessoas com tanto talento, habilidades, com personalidade diferente, quando eu olho eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer no meio desse povo? O que eu tenho para contribuir? Uma mulher que mora lá em Xerém. Mas o que a gente precisa entender é que nós somos únicos. A minha forma de falar é única. O meu jeito de pensar, o meu jeito de andar, o meu jeito de agir é único. E nós precisamos derramar isso sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Porque hoje em dia está banalizado por nós mesmos o ser único. E quando essa jovem, ela decide se submeter a tudo aquilo, ela poderia até ficar com medo. Mas ela vai lá, com aquela simplicidade dela, com aquela obediência. E ela fala, eu estou aqui. E ela começa a passar pelo processo, aquele processo de seleção, aquele processo de embelezamento. Aquela mulher, ela ficou ali, sendo tratada por óleo, sendo tratada por mirra, sendo tratada por tantas outras coisas. Mas a simplicidade daquela mulher e a obediência em principal é que fez a total diferença. E quando aquela mulher, ela se deparou com o rei viu uma graça que estava sobre a vida dela. É a mesma graça que Deus vai derramar sobre a sua vida quando você decidir obedecer. Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas mulheres hoje em dia têm sacrificado
Quantas vezes eu sacrifiquei, enquanto era sempre melhor e tão mais fácil obedecer. Eu, por obedecer, eu estou ganhando tanta coisa, gente, que vocês não têm dimensão. Ouvi de púlpito aqui: eu quero ser sua amiga, para alguém que era solitário. Dinheiro não paga isso. Presentes não pagam isso. Olhar ontem, quando acabou a ministração, a pastora Viviane, e ali, com a sua amiga, que eu esqueci, amiga intercessora, mulher de Deus, e ali me dá alguns toques: Mary, Deus vai te levantar nessa nação. Deus vai usar você para falar sobre maternidade. E eu fiquei atenta àquilo ali. Só um amigo faz isso. Só quando você encontra o favor de Deus, faz isso na sua vida. Porque hoje em dia a gente está num mundo competitivo. A gente está num mundo que você está sentado ali e você fala assim: ah, miserável, por que eu que não tive essa ideia? Por que não fui eu que falei da Esther? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu que não tive esse insight? A gente está num mundo competitivo. Isso não tem preço, isso é favor de Deus. É quando você decide obedecer, Deus vai guerreando tuas guerras. Não é na força do teu braço, homem, não é na força do teu braço, mulher. É com obediência, é com favor de Deus. Porque através dos toques que elas me deram aqui, quando eu saí daqui, eu fui ministrar em outro lugar. E o favor de Deus foi porção dobrada naquele lugar. E assim Deus vai trabalhando. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É com coisas simples, mas que você teima em não fazer. São coisas simplíssimas. E essa jovem, ela decide obedecer, ao invés de sacrificar. E o rei olha para ela, e o rei se encanta com aquela beleza dela. Uma beleza que só Deus pode te dar. Eu era uma mulher que eu vivia tão preocupada. Eu jamais, em outros tempos, se acontecesse o que aconteceu comigo, porque eu tive aqui em Foz, não tem um mês que eu tive em Foz, estava um frio terrível. Eu só vim com umas roupas combinadinhas. Eu falei assim: meu Deus, o que será da minha vida? E não tinha. O cabelo que decidiu ficar assim. E eu falei: meu Deus. Em outros tempos eu ficava dentro do quarto. Agora sabe o que eu faço? Ah, filho, você não quer ficar não. Você tem vontade própria, a mamãe te respeita, vamos lá. E vou embora. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, essa jovem, ela obedece. E ela é escolhida como rainha. Só que ela passou por aquele processo. Ela passou por aquele sofrimento. Ela passou por aquela angústia. Será que eu vou ser rejeitada? Será que eu vou conseguir? Tem gente melhor do que eu. Mas ela passou. E quando ela está lá, no auge, eu sou a rainha, eu estou aqui. O que bate na porta? Toque, 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 toque. O sofrimento. Lembra? A vida é feita de altos e baixos. Quando ela já tinha passado por todo aquele processo, quem que vai mexer com a rainha? Quem que vai mexer com a mulher mais influente da Pérsia? Na época que mulher não era nem contada, quem que vai mexer? Mas o sofrimento está lá. Oi, dona Esther, estou eu aqui de novo. E agora eu vim para matar. Eu não vim só para levar teu pai e tua mãe, não. Eu vim para te matar. E aí o que acontece? Aquela jovem, ela se enche de coragem, porque ela dá ouvido para aquilo que o primo dela está falando. Fica uma pergunta aqui no ar para você e para mim agora. Quem é que anda te aconselhando?
Para quem você tem contado as suas histórias? Quem que tem te auxiliado nos teus momentos difíceis? Porque existem momentos que você olha e você não vê saída. E outros olhares, olhando junto com você, vai te ajudar. A palavra de Deus diz que na multidão do conselho está a sabedoria. Quem que anda te aconselhando? Porque aquele homem aconselhou ela. E foi através dos conselhos daquele homem que ela chegou aonde chegou também. Foi uma parceria. Precisamos trabalhar nossa parceria. E aquela mulher, mesmo temendo novamente, aquela mulher se enche de coragem, ela se enche de fé e ela se posiciona. E aquela mulher, ela se veste, não só de vestes reais, mas ela se veste de jejum, ela se veste de unidade, porque ela se uniu a outros que estavam na mesma situação que ela. E você trabalha em parceria ou você trabalha solitário? Por muito tempo eu trabalhei solitária na minha vida, mas hoje eu trabalho em parceria. Eu troco informações, eu fico atenta ao que as pessoas estão falando, eu fico atenta a críticas, eu fico atenta a tudo, para melhorar cada vez mais. E aquela mulher, ela se veste de fé, de coragem, e aquela mulher, ela se levanta, e ela sabia que ela não poderia entrar na presença do rei sem ser convidada. Mas aquela mulher se posiciona, porque ela sabe que ela não está só vestida de vestes reais, mas ela está vestida do favor de Deus. E ela se posiciona de uma forma: eu posso até ir contra a lei, eu posso até morrer, mas eu vou morrer fazendo aquilo que é certo. Talvez você tenha sido uma mulher omissa até os dias de hoje. Você vê coisas dentro da sua casa que você poderia se posicionar, que você poderia fazer a diferença, mas você, por medo, por covardia, por se achar insuficiente, você não faz. Mas é tempo de se levantar, é tempo de você se posicionar, é tempo de você se trocar suas vestes por vestes reais, por vestes de favor de Deus, e mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história da geração futura. Lute, não seja uma mulher omissa, porque ela poderia se omitir. Quantas pessoas hoje em dia não se posicionam em redes sociais porque tem medo de perder seus seguidores? Quantas pessoas não se posicionam porque tem medo de não ser aceitado? Mas saiba de uma coisa: quem deveria te aceitar, não só te aceitou, mas morreu na cruz do Calvário por você. Você não deve nada a ninguém, ninguém pode fazer nada por você. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida dele por você, está dizendo: se posicione, porque eu vou ser contigo. Ainda que se levante pessoas que vão tentar te matar, pessoas que vão tentar te calar, eu sou Deus que comanda a tua vida. Eu sou Deus que te formei, que te gerou, que te criou. E sobre a minha palavra eu digo vai, e tu vai ser bem sucedido. O que você precisa é se posicionar. O que você precisa é obedecer e estar atento aos sinais de Deus. Eu vou ficando por aqui, porque eu não quero ultrapassar, que a gente precisa ser sábio. Eu tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos, mas que essa mensagem fique gravada no seu coração.
Não importa se você foi órfão de pai, se você foi órfão de mãe, o que você não teve, foca naquilo que você tem agora. Você tem uma família, essa família aqui, ó, luz da vida. Você é uma grande mulher de Deus, você é um grande homem de Deus. Se posicione, porque Deus tem coisas grandes para você. E é através de você que vidas que estão sentenciadas à morte viverão. Vidas que estão abatidas, que não conhecem a alegria, o prazer de viver, que vivem nas trevas, nas escuridões da vida. É através de uma palavra sua, de um posicionamento seu, que elas vão mudar de vida. Porque existe muito mais coisas do que você pensa que tem dentro de você. Existe uma força dentro de você que você ainda não sabe. E eu não sei o seu nome, que está de cadeira de rodas, mas o seu nome foi mencionado lá na van. É uma honra, um privilégio conhecer uma mulher como você, que rompeu, que atravessou todas as adversidades para estar aqui ouvindo essa palavra. Que o Senhor te use, que o Senhor te favoreça, que você seja uma mulher para se levantar sobre as nações, para falar: levanta e anda. Não se deixe abater pelas adversidades do momento. Você é muito mais do que você pensa que é. Você é muito mais. E não pense que Deus não gosta de você, porque senão eu não estaria nessa cadeira de rodas. Mas não é o porquê, é o para quê. Tipo, olhem para mim, ainda há força em mim. Olha para mim, se inspira em mim. Mesmo de cadeira de roda, eu estou aqui adorando, exaltando, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se levantem, mulheres, é hora de marchar, é hora de conquistar. Não com esse empoderamento que andam falando, não, é o empoderamento da obediência. Eu me submeto, sou eu que estou no comando, porque quem controla a minha vida é o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai me conduzir a águas tranquilas. Não é na força do meu braço, não, porque existe um braço que é muito mais forte do que o meu. Essa é a submissão que eu levanto a bandeira. Eu é que me dobro a isso. Como Jesus falou: Pilatos, você não sabe o que você está falando. Ninguém toma a minha vida, eu dou. E nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos replicar aquilo que o Mestre falou. Tem pessoas que vivem falando: não olha para mim não, olha para Jesus. E esquece do que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sei que nós vamos falhar, nós vamos cair, mas levanta e fala: eu vou de novo, porque a força do Senhor é contigo. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essas mulheres, esses homens maravilhosos que estão aqui, e que essa palavra ela venha arder no coração desse povo. Obediência, submissão, disponibilidade, disposição. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu não consegui, através do Teu doce Espírito Santo, falar nessa mensagem, que venha arder, que venha, Senhor, complementar, porque eu reconheço que nada sou, que nada tenho, tudo é Teu, e tudo é para Ti, tudo é por Ti. Que as bênçãos do Senhor, o favor de Deus recaia sobre vocês de uma forma abundante, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém.